aqui nesta aula vamos falar sobre POC Definitions, tá? A nossa forma aqui do Arc Framework de definir uma POC, de estabelecer como uma POC vai ser criada, tá bom? Bem, nós entregamos como tudo no Arc Framework, isso em um formato de mapa mental, tá? E o que nós temos aqui logo de cara? Como todos os outros artefatos, temos aqui um sobre, né? Onde nós temos as informações do autor, né? E da data da elaboração desse trabalho. A PD, ela é um estudo, e como todo estudo também é muito importante que você coloque essas informações. Afinal de contas, no futuro, talvez você tenha algum tipo de dúvida sobre a POC, e aí vai ser muito bom saber ali quem fez e quando fez, até para entender um pouquinho do momento, né? Talvez no futuro, quando alguém ver esse material, seja muito obsoleto ou já tem uma tecnologia nova ali que faça mais sentido e talvez uma outra PD tenha que ser feita, tá? Por isso que é importante ter esses dados aqui. Na sequência, nós temos aqui informações mais gerais, tá? Que são relacionadas ao estudo como um todo. Então vamos começar aqui com as instruções gerais, tá? Que é relacionada ao preenchimento da POC, tudo bem? Bom, vamos lá. Quando que a gente deve fazer a PD? Em geral, quando houver uma proposta de arquitetura, tá? Para um componente arquitetural ou para uma tecnologia. Ou seja, talvez eu precise colocar aqui um ferramental de cache, de log, de database, ou então uma tecnologia específica. Vamos migrar de .NET para Java, para Node, ou para uma outra tecnologia. Qual que a gente vai escolher, tá? Enfim, qualquer coisa nesse sentido. Em geral, precisa mesmo, tá? Ter um link aqui com requisitos aqui arquiteturais, beleza? Por quê? Os requisitos, eles dão o norte para a gente, é o que premissa, por exemplo, uma escolha de uma ferramenta, adotar um padrão, adotar uma prática, e também tecnologias. Então, ter aqui as premissas que embasaram, né, que fundamentaram você fazer uma POC é muito importante. Outra coisa, quando houver aqui um stakeholder ou então uma área, né, que identificar a necessidade de uma escolha de uma ferramenta, né, da adoção de uma ferramenta, de uma prática. E aí, neste caso, né, é muito importante um prévio entendimento dos porquês, né? Por que a gente está fazendo esse estudo, tá? Então, quando vem de uma demanda de um stakeholder, não veio de requisitos, né? É algo que não foi fundamentado. E sem ser de requisitos, foi porque, de repente, um diretor foi por uma feira, alguma coisa, e viu uma ferramenta, ficou encantado e falou, pô, eu quero trazer isso para dentro de casa. Pode ser, né? Então, é legal você tentar entender claramente o que ele espera com aquela ferramenta, o porquê que ele gostou tanto daquela ferramenta que ele quer adotar, tá bom? Quando que a gente não deve fazer um estudo desse, né? Uma PD? Bem, em cenários que forem óbvios demais, tá? Então, por exemplo, se eu quero simplesmente saber se funciona ou não uma determinada ferramenta, né? Eu quero saber ali se o Redis é uma boa ferramenta para cache ou não. Poxa, isso tem centenas de vídeos na internet e vários cases aí de empresas. Não tem por que você fazer, tá? Então, se for muito óbvio, né, o funcionamento daquela ferramenta, se houverem muitos cases, né, cases massivos, testados e avaliados, então isso daí realmente não vai fazer sentido, tá? Um outro cenário aqui é se não houver patrocinadores para fazer, né, a execução da POC. Então não adianta nada você fazer todo esse estudo, fazer a PD, né? A PD, ela é a estrutura para a execução da POC, tá? É POC Definition, ou seja, a ideia de a gente estabelecer o que vai ser testado, por que vai ser testado, né? Avaliado e como que vai ser avaliado, beleza? Bom, fora isso, nós temos aqui também um outro motivo para não fazer, né? É se não for possível avaliar a aderência dos requisitos arquiteturais, tá? Senão a POC não tem propósito nenhum. Imagina que a gente está falando aqui de fazer uma POC Definition em um cenário onde eu não tenho, né, nenhuma premissa ali para ser efetivamente validada, né? Não tem uma ligação com volumetria de usuários
ou então com segurança, ou com performance, e por aí vai, tá? Então a gente precisa ter um requisito ou alguns requisitos linkados a essa necessidade, tá? Bom, outra coisa, a POC, ela precisa ser realista, tá? Então é muito importante aqui, na hora que a gente for fazer uma POC, e vamos lá, ó, essas instruções, elas precisam ser seguidas aqui, não só por você, mas também pelos times que forem executar, tá? Fazer ali a execução das POCs. Então, aqui nós estamos falando que a POC, ela precisa ser realista, ou seja, não adianta eu só colocar ali em um container e avaliar se o Redis é uma boa ferramenta de cache, se o MongoDB é um bom banco não relacional. Eu preciso avaliar junto com todo o restante, com o que eu tenho na minha empresa, com o que eu tenho no meu projeto, tá? Então eu preciso considerar aqui o uso de ambientes semelhantes ou em escala reduzida. O que é isso? Imagina que eu tenho um ambiente e 100% desse ambiente é uma máquina lá que tem, né, 100 megas, né, por exemplo. Eu posso falar, não, eu vou trabalhar então com 10% da memória, né? Então eu tenho lá um ambiente de 100 megas, eu vou trabalhar com 10. 100 gigas, então eu trabalho com 10 gigas. Eu trabalho em uma escala reduzida, eu tenho que reduzir tudo proporcionalmente, beleza? Velocidade de rede, quantidade de usuários simultâneos, né, que é o que eu vou testar lá, bater nessa infraestrutura, né? O tamanho do storage. Então eu diminuo em uma escala para ficar igualzinho o que eu teria num ambiente maior, beleza? Eu não consigo ter clareza de se, por exemplo, 10% do ambiente é realmente 10%, né, da performance, ou seja, se eu colocar só 10% de usuários ou transações simultâneas, eu vou ter o resultado que eu teria multiplicado por 10 ali na escala grande. Multiplicado por 10 não, né? Por 90, né? 90%. Se eu tenho uma escala de 10, mais 90% seria a realidade, tá? Pode ser que não seja verdade. O que você pode fazer num caso como esse? Testar com desvio padrão. Você pode colocar lá 1%, 5%, 10%, 15% e faz um desvio padrão, um cálculo, né, estatístico de desvio padrão para ver o quanto que aguenta, o máximo que aguenta uma infraestrutura de 1%, de 5%, de 10%, né, na escala certinha. Isso daí é uma maneira muito efetiva de você conseguir determinar qual que é o tamanho ideal para a escala reduzida. O bom é que você vai ter que fazer isso uma vez só, tá? De qualquer maneira, é importante que você tenha, no mínimo, as condições de ambiente, as integrações, né? Eu tenho um banco Oracle, tá bom, tem que ter um banco Oracle também. Tenho VM, não, é serverless, é em container. Tem que ter mais ou menos o mesmo ambiente produtivo, senão fica ruim, tá? Mesmo que seja em escala reduzida. A gente precisa considerar as mesmas integrações, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu tenho integração com tecnologia A, B e C, eu preciso considerar essas mesmas integrações na hora de fazer, tá, a minha POC, beleza? Outra coisa, é legal que a gente crie robôs, tá? Ou simuladores de ambiente que reproduzam, tá? Que reproduzam o comportamento final que a gente vai ter ali dos usuários, né? Acessando a aplicação. Eu preciso ter alguma coisa assim, beleza? Bom, para que serve, né, uma PD no final das contas, né, qual que é o objetivo dela? A ideia por trás, tá, é que a gente consiga determinar se a tecnologia, tá, que a gente está colocando aqui, ela é ou não aderente às necessidades da minha empresa, tá? Em especial os requisitos. Então eu preciso ver se eu não estou inferindo algum requisito ou alguma premissa arquitetural, se eu não estou quebrando alguma coisa, se eu não estou indo na contramão do que a empresa precisa, tá? Então a POC, ela ajuda a gente a ter certeza de que o que eu queria, né, o que eu preciso que seja atendido, vai ser atendido, tá? Então, exemplo, eu preciso de um ferramental de cache. Por quê? Para melhorar o desempenho da minha aplicação. Em geral é para isso, né? Então, legal. Será que esse cache realmente vai aumentar? Eu tenho limitação orçamentária de custo? Tenho. Tá bom, será que eu vou conseguir atingir, né, a melhora que eu quero sem gastar muito dentro do orçamento? Então, são as premissas que eu preciso considerar aqui.
antes de fazer a POC, né? E é para isso que ela serve. Se ela não tiver um propósito como esse, não faz sentido a gente fazer a POC, tá? Que mais? Nós temos aqui também o que deve ser considerado, tá? Para a gente fazer uma POC. Tipicamente, a gente gosta aqui de fazer uma TC, tá? Ou a gente chama aqui agora, atualmente, né, de AC. A gente teve aula já sobre isso. Antigamente, no comecinho do Arc Framework 2, era separado, né, AC de TC, agora tudo são ACs. Então é importante que você considere a POC quando você já fez uma AC, e a AC tipicamente você pega ali 7, né, no mínimo 5 ferramentas, mas você avalia ali 7, pode chegar até 10 ferramentas, né? Você fez ali uma avaliação com várias ferramentas de mercado, e aí você ficou ali entre as 3 melhores, as 3 primeiras. Muitas vezes você fica em dúvida se uma daquelas 3 ali, nessa segunda colocada ali, não seria melhor, né? Não seria ela a primeira, ou a terceira colocada, se não seria ela a primeira. Então, quando a gente tem essa dúvida, é uma ferramenta muito diferente, muito atípica, e se tem essa dúvida, é legal fazer uma POC, tá? Ou quando a ferramenta é conhecida e tudo mais, mas a gente tem muita dúvida se num ambiente produtivo vai realmente desempenhar o papel que deveria. Então também é um cenário aí que leva a gente a fazer uma POC, tá? E a gente deveria fazer sempre um estudo antes, uma C, ou no mínimo uma ACS, né, que é mais rapidinha, para a gente ter certeza, né, para a gente ter o drive ali de fazer ou não uma POC, tá? A POC, ela não serve para você simplesmente fazer ali uma avaliação, estou em dúvida entre ferramenta A ou B, POC direto. Não, faz uma C antes. Se a C não te revelar o norte, o caminho, aí sim você vai para PD. Agora, falando aqui sobre o nosso último ponto, tá, das instruções gerais, o que a gente precisa aqui também, tá, no tocante aos concorrentes, é identificar quais seriam os produtos concorrentes. Muitas vezes chega para a gente, né, olha, preciso fazer uma POC e a necessidade é uma ferramenta de cache, a necessidade é uma ferramenta de fila, a necessidade é uma ferramenta de APM, né? Então, se chega para você assim, como a gente já falou, né, o ideal é que você faça uma C, que ela provavelmente já vai te dar um norte, e a partir daí sim você partir para a POC. Mas, muitas vezes, já chega para a gente, ó, quero que você faça uma POC de tal ferramenta. Então, no mínimo, você identificar aqui os principais concorrentes, tá? E uma consulta rápida na internet, tá? De repente você buscando aqui pelo produto no próprio Google, tá? Você fazer uma rápida busca no Google, ou então pegar ali uma avaliação do Gartner, que é uma consultoria muito boa, muito reconhecida, tá? Que já traz ali estudos gabaritados. Você também pode fazer buscas também na própria página do produto, tá? Procurar lá por cases ou negócios semelhantes ao seu negócio, ao negócio do seu projeto, para ver se tem algum, né? Se for tudo muito diferente, você trabalha no segmento bancário e os cases daquele produto é tudo, sei lá, de outros segmentos, nunca tem nada a ver com o banco. Aí também pode ser um problema, tá? Você também pode dar uma olhadinha em fornecedores, tá? Entrar em contato direto com eles, tá? Também pode entrar em contato com clientes desse produto. Você pode, achando lá dentro da própria ferramenta, né, quem são os clientes, os cases deles, você talvez consiga entrar em contato, talvez sejam parceiros, ou se tenha, né, um diretor conhece outro diretor, entrar em contato com eles para pegar também algumas informações, problemas que eles tiveram, né, que foram solucionados, problemas novos que surgiram, né, eu coloquei ali a ferramenta e começaram a aparecer novos problemas, dificuldades que se tiveram aí com os produtos. Eu diria que isso aqui é o principal, tá? É o mais importante. Você também pode perguntar aqui, né, quanto tempo eles já utilizam, por que eles escolheram essa ferramenta. Então, principalmente com quem está utilizando, e se tiver uma certa intimidade com quem está utilizando, aí sim você tem informações muito ricas aqui para você trabalhar na sua POC, tá? Então, tudo isso daqui são insumos para a gente começar o nosso estudo. Beleza? Bom, falando então aqui do nosso estudo efetivamente. Até então foram só instruções
para nós elaborarmos aqui o plano da nossa POC, tá? A gente sempre começa pela motivação, tá? E aqui eu tenho um pouquinho mais de detalhes para facilitar a tua vida em relação à motivação de uma POC. Sempre trabalhar com os seus requisitos arquiteturais, beleza? Sempre avalie aqui o que a gente está resolvendo com a nossa POC, tá? Então, por exemplo, por que essa POC está sendo feita? Você já preenche, isso aqui é para ser substituído, tá? Você tira esse porquê aqui, você tira a performance. Esse aqui são os porquês, né? Prováveis porquês. É performance, é segurança, é volume, né? O que você está querendo resolver? Então você traz isso aqui para sua motivação, tá? Por que eu estou fazendo essa POC? É para resolver um problema de segurança, de performance, de integrações, né? Da ferramenta ou de ferramentas que a gente tem. Que problemas que eu estou querendo resolver, tá? Dos 10 escolhidos, se você fez ali uma C, né? Aqui a gente não tem mais TC, lembrando que a gente só tem a C agora. Dos 10, entre os 10, 7 e 10, né? A gente fala sempre entre 7 e 10 aí, que você colocou lá na C. Caso não tenha uma C, né? Você não tem uma C, e aí? Né? Muitas vezes ninguém te dá tempo de fazer uma C, você tem que ir direto para a POC. Tá, então você faz uma busca ali de pelo menos umas 10 ferramentas, né? Já que você não fez uma C. Então você já consegue, tá? Se você não fez uma C, eliminar algumas com base nos requisitos, tá? Pelo menos umas 5 aí dessas 10 você já consegue eliminar. Consegue não só olhar quais são os que o Gartner indica, né? Você pode olhar para outras coisas também e com base nos seus requisitos já limar ali umas 5, tá? No mínimo umas 3 aqui você lima, com certeza. Beleza? De 10, né? Você lima. Bom, aqui também é importante que você fale as necessidades que vão ser atendidas pela ferramenta. Então, a motivação aqui ela é um pouquinho diferente, porque a gente está falando o porquê que eu vou fazer essa POC. Quando a POC ela veio de um diretor, né, um diretor que pediu para fazer, direto ali, um stakeholder, né, grande pediu para fazer, é mais tranquilo, né, a motivação é mais suave. Agora, quando você precisa convencer um stakeholder de que é necessário fazer essa POC, aí há toda essa necessidade de você colocar toda essa energia, né, no momento de você defender a implementação da POC. Tá? Bom, vamos lá. Na sequência aqui, nós temos os critérios do nosso estudo. Tá? O que a gente vai avaliar na nossa POC, beleza? Então, com base... Isso aqui é muito parecido com a C, tá? Para quem não se lembra, né, na aula anterior, em uma das aulas anteriores, né, que a gente falou de AC, a gente tem aqui questões desse tipo, né? Tem tudo que tem na C aqui, tá? As avaliações, documentação, se existe, se é gratuita, se tem boa qualidade, suporte, licenciamento, maturidade, por quem que é mantido, né? A gente tem aqui a questão dos custos, tipicamente para uma POC, isso é muito importante, né? Então a gente vai levantar aqui custos tanto para implantar, né, para colocar a ferramenta aqui em produção, como também para capacitar a equipe, que muitas vezes é necessário, para manter essa ferramenta funcionando e para evoluir essa ferramenta, então, novas licenças, quando que elas são requeridas, né? Você levanta tudo isso porque é muito fácil de ser enganado no tocante a custos, né? Muitas vezes você olha lá para a ferramenta, ela tem um preço X ali de licenciamento anual, mas é para um volume pequeno de usuários. Ou tem algum outro tipo de limitação que depois você vai precisar de uma licença maior. Então, treinamento, né? Quanto é para manter, enfim, se eu estou fazendo loquinho ou não, né? Tudo isso é importante você levantar aqui, beleza? Bem, na sequência, nós temos aqui os requisitos e as variáveis arquiteturais que são atendidas. Tanto as críticas, né? Como aqui também não críticas, né? Ou seja, aquelas que estão aqui como um critério de desempate, porque o requisito é importante para a gente, mas não necessariamente vai fazer sentido para aquele estudo, né? Uma ferramenta, por exemplo, de cache, como a gente falou algumas vezes, performance super faz sentido. O X não, né? Talvez até faça, talvez ele impacte a experiência com o usuário da aplicação. Talvez não, talvez seja só uma questão de performance, beleza?
Então talvez ele entre como não crítico. Ou adaptabilidade, integrabilidade talvez não faça sentido, e talvez faça, né? Um cache é tão flexível que talvez ele seja utilizado para integrar, e talvez não, né? Então ele entra como não crítico, se ele for amarelo ou vermelho, né? A gente coloca como não crítico, beleza? Bom, então isso aqui são os critérios de avaliação. Aqui você vai usar essas informações para fazer essa parte aqui da execução, tá? Eu não repeti tudo que tem aqui porque a gente tem isso em detalhes lá na aula de AC. Então, com todas essas informações em mãos, eu consigo planejar como que vai ser a execução da minha POC, tá? Eu já sei, por exemplo, o que é importante eu testar. Se eu vou avaliar performance, por exemplo, é o requisito mais alto, tá, então eu vou ter que testar aqui, fazer um stress test, botar o robozinho aqui para rodar, ficar bombardeando ali, né, usando um JMeter, por exemplo, para bombardear ali a aplicação e medir o desempenho dela, tá? É um exemplo, né? Muito utilizado, por sinal, em POCs. Bom, então vamos falar agora da execução, tá? E a gente começa aqui pelos cenários. Os cenários são as formas, né? As configurações de ambiente que você vai testar. Talvez você teste em mais de uma, tá? Talvez seja necessário, sei lá, testar, por exemplo, a mesma ferramenta no ambiente on-cloud ou no ambiente local ali, tá? On-premise, por exemplo. Então, talvez seja necessário você fazer as duas comparações, e aí é legal você detalhar aqui o cenário, tá? O que nós temos aqui no cenário? Literalmente essas coisas que eu falei, tá? Informações aqui gerais aqui do nosso cenário, tá? Que a gente pode detalhar aqui. Esse é um ambiente on-cloud na AWS, um ambiente on-cloud na GCP, ou então é um ambiente on-premises, como a gente falou, né? E aí a gente vai detalhar tudo isso aqui. A gente vai falar aqui se a gente está trabalhando com um container, com uma máquina física, né? Quanto essa máquina tem de CPU, quanto tem de memória, de disco, tá? O tamanho, o tipo, se é SSD ou não, né? A rede, a velocidade da rede, tá? Que a gente tem ali. Então, essas coisas são muito importantes para a gente conseguir, principalmente, fazer aquele trabalho de escala que a gente falou anteriormente, tá? O que mais? Aqui na sequência a gente tem ferramentas que foram utilizadas de teste, né? Utilizamos uma ferramenta de stress aqui, teste, um JMeter. Então, eu preciso esclarecer aqui também, tá? Como que os testes vão ser feitos? Também é importante a gente explicar. Ah, legal, vou fazer esse teste num ambiente que não tem praticamente competição, totalmente controlado, ou não, vou fazer esse teste usando tal ferramenta para simular. Ao mesmo tempo, talvez eu tenha uma outra ferramenta coletando dados. Então, a explicação aqui de como que você vai fazer a POC, tá? Detalhar um pouquinho aí de como que vai funcionar esse teste que você está idealizando, tá? Bom, outra coisa que é importante a gente colocar aqui, qual que vai ser a tempestividade que a gente vai ter aqui, né? Qual que vai ser o intervalo que a gente vai ter de requisições simultâneas e de quanto em quanto tempo aqui eu vou ter mais requisições, tá? Então, por exemplo, eu posso começar com 20 requisições, né, sendo disparadas ali por 5 usuários, cada um dos 5 aqui disparando 20 requests, né? Aí depois, passou 10 minutos, eu coloco mais 5, ou 1 minuto, ou 30 segundos, você vai colocando isso daqui, é o seu cenário, né? Talvez tenha um cenário aqui que seja para estourar, né, chegar no máximo, e derrubar a aplicação, né, chegando no máximo dela. Talvez você tenha um cenário aqui que não, seja só para medir o desempenho, né, o consumo, como que a aplicação se sai, né, se ela começa a ficar mais lenta ou para de responder com um determinado volume. Beleza? Lembrando que isso aqui pode ser feito até mesmo para um estudo de uma ferramenta que seja, por exemplo, serverless, tá? Talvez eu queira testar ali para ver, será que a ferramenta realmente vai dar conta da minha operação? Né? Eu tenho uma ferramenta de feature toggle, eu quero bombardear ela para ver se realmente ela dá conta, se ela não fica offline, se ela não dá a resposta vazia em momento nenhum, tá? Então isso aqui é importante, detalhar tudo isso no cenário, tá? O cenário, ele é a base do que vai ser executado, e depois a gente tem efetivamente a execução. E aí a execução quem vai fazer, por exemplo, tipicamente, né, não é o arquiteto que faz,
mas vai ter alguém que vai executar e vai coletar as evidências, tá? E aí nessa coleta de evidências, ele vai trazer para você os resultados ali, né? Vai executar os cenários que você especificou, vai te dar as evidências, os prints, ou então se você fizer, né? É importante que você bata os prints ali de cada step. Eu fiz, comecei a execução, né? E tinha ali 20 usuários, depois tinha 40, depois 60, 80. Você vai pegando, né, as informações, coletando ali, dando prints, né, do status da ferramenta para ver como foi a evolução de consumo de memória, o tempo de resposta. Você vai pegando esses dados todos, tá? E com base nisso, no final, você vai acabar conseguindo fazer uma avaliação mais detalhada, tá? Começando aqui, por exemplo, pelos key points. Se você tem uma C, isso aqui já está tudo pronto, tá? Se você não... Essas informações de key points aqui, é só você fazer a resenha. Ou talvez copiar lá da C, né? Agora, se você não tem a C, você vai precisar fazer, tá? Não vou repetir tudo que a gente tem aqui, porque é literalmente igual da C. A gente tem todas aquelas informações que a gente viu lá em cima, né? As avaliações da Trust Radius, Gartner, etc. Documentação, se tem ou não, suporte, etc. Então você vai trazer todas essas informações de custo, né? Vai trazer tudo isso aqui para a nossa resenha, tá? Você vai fazer uma resenha aqui, colocando, né, todas essas informações. E eu gosto de colocar aqui na resenha já os prints dos testes, tá? Então, olha, essa ferramenta que tem tudo isso, né? Ela é a melhor, segundo o Trust Radius, tem boa documentação, custo dela é XYZ, você escreve tudo que precisa, e ao lado a gente tem os prints da POC, né? Os prints do que foi executado. Aí você coloca os prints ali, coloca as imagens, né, de cada cenário, de cada parte, de cada etapa do teste, tá? Bom, aí a gente tem aqui do nosso cenário, né, de template. Aliás, eu falei de colocar lá na resenha, né? Aqui a gente tem um lugar certinho para você trazer, na verdade, tá? A coleta dos resultados. É legal você trazer a evidência dos testes aqui, tá? Lá em cima, eu gosto de colocar, na verdade, tá? Mas eu coloco, assim, as principais, beleza? A gente gosta de colocar ali pontos, assim, que são cabalísticos, assim, por exemplo, eu sei que esse cara aqui ganhou porque ele bateu 100%, ele tem todos os requisitos, para ajudar a fundamentar sua resenha, tá? Eu gosto bastante de colocar na resenha, eu tipicamente coloco, mas aqui é o lugar oficial para você colocar todos os resultados coletados, né? Para poder comparar ali, lado a lado, cada execução que você fez. Além disso, você viu lá, pela evidência, que inferiu um requisito. Pode ter inferido parcialmente ou totalmente. Por exemplo, talvez eu tenha algum tipo de falha de processamento, tá? Isso daí pode impactar em integrabilidade, por exemplo, em adaptabilidade, ou até mesmo em manutenabilidade. Então você vai colocar lá, teve falhas durante a execução, então talvez eu impactei esse requisito, manutenabilidade, né? Ou disponibilidade, talvez seja isso, né? Se for uma requisição ali que impacte na resposta para o meu usuário final, ou se ele chegou no limite lá e caiu a aplicação, ninguém mais conseguiu acessar, ferrou com disponibilidade, né? Então pode ser que eu tenha isso impactado parcialmente, né, só em um cenário muito extremo, ou pode ser que isso aconteça eventualmente, né, para uma ou outra requisição, tá? Ou então pode acontecer ali sempre, tá? Dado algum cenário ali do seu teste. Então ele pode ter sido inferido parcialmente, tá? Ou seja, em alguns momentos, ou então ele não impactou 100% um requisito de segurança, tem contorno, né? Mas impactou. Ou não, putz, ferrou. Ele quebra totalmente um requisito. Então você coloca aqui que ele foi impactado. Então a gente tem aqui o que foi parcialmente inferido ou totalmente inferido. Você pode trazer aqui também o que foi atendido, tá? Parcialmente ou totalmente. O parcialmente aqui é legal você adotar a mesma estratégia lá da C, tá? Trabalhar aqui com um ou. Por quê? Se eu tenho parte da nota atendida e parte da nota não atendida, você vai colocar um positivo e um negativo aqui, vai igualar, né? Vai ser um 0 a 0. Então é legal ou você adotar aqui de colocar ele como inferido ou atendido. Eu gosto de vir por aqui, tá?
pelo inferido, porque eu tiro nota, e eu só dou nota para ele quando ele atende 100%. Se inferiu 100% o decremento, se inferiu parcialmente o decremento, e se atendeu plenamente, eu acrescento, tá? Bom, isso daí vai dar aqui para a gente uma pontuação de requisitos, vai ter um total aqui, né? Esse total, ele vai ser uma nota que vai ajudar a gente a embasar, falar, olha, os requisitos todos que nós temos aqui, somando, né, a ponderação deles, a pontuação deles, a gente tem aqui uma nota 8, uma nota 10, né, para essa ferramenta. Então isso já ajuda a gente a separar o joio do trigo, tá? Bom, aí a gente tem as VAs também que foram atendidas e as VAs que foram inferidas, tá? As VAs mais importantes ali que a gente conseguiu resolver e atender, e aquelas que ficaram de lado, que talvez até tenham sido impactadas de uma forma muito forte ali pela POC, beleza? Bom, então com base, isso aqui é muito parecido com a C, tá? Com base no resultado, e aqui além da C, né, na C a gente só faz uma avaliação dos requisitos, das variáveis, né, das preocupações, daqueles pontos todos que a gente levantou ali. Aqui, além de tudo isso, a gente olha também para evidências que foram coletadas ali da nossa POC. Tá? Então a gente casa tudo isso, mais as evidências, aí eu tenho certeza se o RA realmente foi impactado ou não, se a VA realmente foi impactado ou não, e com base nisso eu consigo ter mais certeza, tá? Do meu direcionamento. Então, eu vou ter aqui, eu gosto de trabalhar aqui com 3, tá? Com 3 ferramentas na POC. Eu não gosto de trabalhar aqui com 5, com 10, porque tipicamente fica muito pesado, muito difícil, leva um tempo muito grande para você fazer a POC. Então, o bacana aqui é você já fazer uma C ou uma CS, já ter esse estudo, essas informações todas você já vai ter, né? Você só vai confirmar depois, se você fez a C, por exemplo, no momento da POC, você só precisa confirmar para ver se realmente aquele requisito arquitetural foi impactado ou não, né? Se ele é atendido do jeito que você achou ou não. Aí você vai ter certeza e vai ter evidências. Beleza? Bom, com base nisso, você vai conseguir aqui chegar a uma conclusão, tá? E aí é legal você trabalhar da seguinte maneira. Você coloca aqui, lado a lado, né, cada tópico a tópico aqui, você vai colocar a ferramenta, tá? Cada ferramenta aqui que você escolheu, né, que você colocou aqui na POC, que você está avaliando. Então, se tem 3 ferramentas, coloca as 3 aqui. Você vai colocar aqui, então, a nota baseada na resenha, tá? Que você fez. Então, você vai dar uma nota aqui. Eu gosto de dar uma nota de 1 a 10, tá? Você pode trabalhar do jeito que você quiser, mas eu recomendo que você trabalhe com uma nota de 1 a 10, tá? E que você não repita essa nota, de acordo com a resenha que você fez. Vamos supor, você achou todas ótimas, tá? Mas teve algum detalhezinho de documentação que você achou melhor uma ou outra. Então, no mínimo, meio ponto a mais, 1 ponto a mais. É importante você dar ali, você diferenciar entre as ferramentas, principalmente na resenha, tá? Então, resenha, eu, Pisani, trabalho com nota de 0 a 10, né? E aí eu gosto de colocar ali, sempre diferente, nunca igual. Nenhuma das ferramentas empate, tá? Sempre uma a 10, outra 9, outra 8, todas estão muito bem. 9,5, 10, 8,5, tá? Ou 9, né? Meio ponto no mínimo ali de diferença, mas é importante que você coloque aqui de acordo com o que você levantou. Variáveis arquiteturais que foram inferidas. Então, todos os VAs inferidos você traz aqui. Os que foram atendidos, você pode colocar, considerar isso daqui como parte da sua nota de resenha, tá? Mas o que foi inferido, putz, isso aqui foi impactado, ó, apanhamos com isso. Traz aqui. E traz a nota de requisitos, tá? Bom, então com base nessas 3 coisas, você vai conseguir determinar quem é o primeiro, quem é o segundo e quem é o terceiro lugar. E você vai conseguir fazer isso daí de uma maneira muito forte, tá? Ou a sua resenha já te deu um norte devastador ali, porque tem tudo que precisa, aquela ferramenta atende, né? É a opção A, é a melhor ferramenta, tudo que precisa ela já atende, tá? Então, pô, legal, sua resenha já está falando isso. Aí você vai olhar os VAs, o que os VAs falam? A gente teve algum inferido? Teve, putz, isso aqui é muito crítico. Teve outra que não inferiu essa VA? Teve. Então, peraí, deixa eu dar uma olhada na outra resenha também. Os pontos da resenha da outra
são equivalentes, né? Se essa VA aqui não é atendida. E a nota de RA, como ficou? A segunda também é maior. Poxa, então considera a segunda. Que nota de RA é melhor? As VAs não atendidas, né? Da segunda ali, que você achava que ia ficar como segunda, né? São melhores. Só a resenha, né, que foi a sua percepção das outras coisas, documentação, etc. Então, vai na segunda, tá? Em geral, tem o VAs inferidos, e esses VAs são muito críticos. A gente já tem que meio que descartar aquela ferramenta ou puxar ela para o terceiro, né? Se todo mundo inferir o mesmo VA, você vai ter que levar isso aqui com uma ressalva, né? Todo mundo inferiu uma VA de custo lá. Aí você vai ter que falar, ó, legal, mas o custo, né, os custos aqui vão estourar com essa ferramenta sempre, para qualquer uma das escolhas, né? Então já é uma ressalva independente da escolha que você vai colocar. Aquela variável arquitetural ou aquele requisito que é muito crítico vai ser impactado, tá? Agora, as notas, né, de requisitos aqui e a nota que você deu para sua resenha, isso aqui tem que te drivar, literalmente, para a escolha, tá? As notas mais altas aqui de resenha e de RA, normalmente elas já, né, VA inferido, tirou, desclassificou, jogou para segunda ou para terceira. Se todo mundo infere aquele requisito, aí você vai para as notas de resenha, né, e a nota de RA, beleza? Você vai fazer isso para todas elas e com base nisso você vai chegar aqui no terceiro colocado, no segundo e no primeiro. Sempre tem que ter isso, tá? Seu trabalho como arquiteto ficaria incompleto se você não chegasse aqui à conclusão de falar, esse aqui é o cara que eu recomendo, tá? Então, principalmente numa POC. A POC é um cenário onde você tem muita certeza. Você já fez todo o estudo antes ali da AC, né? Se não fez, vai fazer aqui na POC, né? AC mais a POC. Então, tem todo esse trabalho de fundamentação, de link com os requisitos, tem tudo isso que você foi fazendo, você tem todas essas informações, executou a POC, bateu os prints, você tem certeza do que você tem nas mãos, das informações. Então, não é o momento de você pestanejar e dar um eu acho, né? Um eu acho aqui é terrível. Então, como você tem todas essas informações, você vai falar, olha, com base em tudo isso, a vencedora é esta. Isso aqui é muito importante. Então você vai colocar, primeiro colocado, Redis. Por quê? Aí você tem toda a explicação da resenha. Olha, a nota de resenha, conforme visto, né, no tópico anterior, a gente detalhou tudo, é a nota mais alta. De RAs também é a mais alta, ou é a segunda mais alta, mas de resenha foi a primeira. E ele não infere nenhum VA, né? Enquanto as outras têm esses problemas. Você já falou ali, né? Segundo, por que é segundo? Você vai falar por que ele não foi primeiro. E o terceiro, por que ele não foi primeiro também? Por que ele é terceiro, né? Então, o terceiro, por que ele é terceiro? Tá? Por que ele está nessa posição? Segundo, por que ele é segundo? E primeiro, por que ele levou? Você vai ter toda a explicação lá para cima. Então, tipicamente, quando você faz esse trabalho de fazer uma PD, né, é legal você fazer ela da seguinte forma. Você tem um cenário onde você precisa fazer uma POC. Chegou para você, ó, o stakeholder pediu uma POC, ou então você chegou à conclusão que é necessário escolher uma ferramenta de fila, de cache, de banco de dados, uma tecnologia específica, vamos fazer uma POC. Tá bom. Temos a AC? Não temos. O ideal seria já ter AC, tá? Ou, como a gente já falou, no mínimo uma CS. Tá bom. Tem a AC, faz a PD, a POC Definition, até a parte de testes. Você não vai fazer ela inteira, você vai fazer até a parte de cenários, tá? Até os cenários. Os testes, você só vai preencher depois que foi executado os testes. Talvez não seja você que executou, sejam os desenvolvedores ou outras pessoas do time. Então você vai puxar, né, o preenchimento até os cenários. Tem os cenários, você vai passar isso daí bonitinho, ó, como que vai ser testado, os ambientes que têm que ser montados, etc. Né? Vai rodar um JMeter, o que vai ser utilizado ali para fazer a POC. Você passa toda essa definição para alguém executar. As pessoas vão executar o que você pediu, né? Montar aqueles ambientes, rodar do jeito que você especificou, ó, roda com JMeter, cada 5 minutos, né, colocando mais usuários, ou então não, de repente é um teste manual, ó, roda, tal, bate print screen da ferramenta rodando, né, enfim, pode ser N formas aí de testar. Você vai pedir para a pessoa fazer o teste, bater os prints, e depois você vai pegar essas evidências, aí sim preencher o restante e fazer o estudo da conclusão. Tá? Então os steps são esses, começa pelo preenchimento do PD, né, vai até os cenários,
pede para executar, ou executa, né, se for você que for executar os testes, coleta as evidências, e aí sim você preenche a seção de testes e preenche ali a parte de conclusão. Beleza? Então, dessa forma, você tem um índice de certeza muito alto aqui, né? Passa dos 90%, porque você tem tudo nas mãos, né? Ao contrário da C e da ACS, que o nível de certeza ali é menor, aqui você tem um índice acima dos 90%, tá? Eu diria que muitas vezes até no 100% você consegue bater aí de expectativa de assertividade, tá? Da escolha. Beleza? E dessa forma, essa aula vai ficando por aqui. Até a próxima aula.